No final do século XIX, gangues nefastas dominavam as ruas de Londres. Mas uma se destacou acima do resto: as 40 Elephants, uma organização feminina de Londres. Conterrâneas do Peaky Blinders da vida real, essas mulheres eram ladras de lojas experientes. E sua rainha, Diamond Annie, comandava as ações com impecável precisão. Então hoje vamos dar uma olhada em Diamond Annie and the 40 Elephants, a gangue feminina que atormentou Londres. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no Fatos Impressionantes. E depois disso, deixe um comentário e nos deixe saber quais outras histórias de crimes reais você gostaria de ouvir. Ok, então a primeira coisa que você provavelmente está se perguntando é por que elas foram chamadas de 40 Elephants. Bem, durante o século XIX e início do século XX, quando as 40 Elephants floresceram, Londres foi dividida em diferentes territórios. A gangue conhecida como 40 Elephants considerava Southwark, um bairro pobre ao sul de Tâmisa, sua casa. O território do grupo localizava-se próximo a um estabelecimento denominado The Elephant and Castle Pub, que é um dos fatores que deram o nome às 40 Elephants. Mas havia mais do que isso. O apelido também era uma piada interna. Quando as mulheres roubavam em lojas, elas escondiam as joias e roupas que roubavam sob as saias. Quando elas saíam de uma loja sobrecarregada com todos esses produtos, elas brincavam que o volume adicional as fazia parecer elefantes. As 40 Elephants podem ter sido a melhor rede de furtos da história de Londres. As mulheres vestiam casacos e saias com bolsos escondidos antes de visitar lojas chiques no West End de Londres. Uma vez lá dentro, elas roubariam milhares de libras em mercadorias em questão de minutos, enfiando-as em seus bolsos escondidos. Elas também escondiam itens em seus chapéus e muitas vezes recebiam tanta privacidade ao fazer compras que podiam até colocar mercadorias em suas... Bem, vocês sabem onde. Isso é mais complicado de fazer hoje em dia, a menos que você esteja roubando coisas que se encaixam em sua roupa íntima, como um par menor de roupas íntimas. Durante décadas, a cabeça das 40 Elephants foi chamada de Rainha das 40 Ladras, ou às vezes a Rainha das 40 Elephants. A primeira rainha, Mary Carr, pode até ter fundado o 40 Elephant. Sob pseudônimos como Polly Carr e Molly Mayne, Carr governou o grupo por décadas e, a certa altura, era conhecida como a mulher mais perigosa de Londres. As mulheres da 40 Elephants eram geralmente conhecidas como gruas. Uma membro aposentada explicou que ela entrou na profissão porque não há muito espaço no jogo desonesto para uma mulher que não quer trabalhar regularmente, como os caras que batem ponto todas as manhãs. De acordo com a ex-Elephant, uma mulher que não quer trabalhar ou ganha a vida e mantém algum vagabundo como cafetão, ou ela se torna uma grua. Dito isso, enquanto os ganhos das gruas das 40 Elephants não eram grandes em um dia de trabalho duro, elas estavam dispostas a seguir esse caminho se isso as levasse a dias de pagamentos melhores. Por exemplo, as mulheres aperfeiçoaram um esquema de furto de famílias ricas. Elas se passavam por empregadas, passando cartas de recomendação forjadas para serem contratadas e acabarem trabalhando em ambientes muito ricos. Depois de ganhar a confiança de seus patrões, as empregadas roubavam a família às cegas. Diamond Annie nasceu Alice Elizabeth Black em junho de 1896. Seu pai, Thomas Diamond, também era um criminoso. Ele tinha pelo menos 3 condenações criminais, incluindo uma por socar o filho do prefeito de Londres através de uma vidraça, o que lhe rendeu uma prisão, mas também uma história bem legal. Diamond Annie, como ficou conhecida, cresceu em Southwark, perto do Elephant and Castle, que deu nome às 40 Elephants. No início do século XX, Diamond Annie assumiu a liderança das 40 Elephants quando tinha apenas 20 anos. Sua irmã mais nova, Louisa, também se juntou às 40 Elephants, e seu irmão, Tommy, se juntou a uma gangue diferente, conhecida como Elephant and Castle Gang. Pois é, um monte de gangues de elefantes em Londres. É como quando todo ator de Hollywood, de repente, se chama Chris. Alice Diamond já tinha o nome perfeito para uma ladra de joias, mas alguns acreditam que ela ganhou o apelido de Diamond Annie em parte porque cobria os dedos com anéis de diamante. Como o historiador e autor londrino Brian MacDonald explicou, Diamond Annie tinha um soco para se tomar cuidado.
e era mais alta do que o homem médio de Londres na época, com 1,73 m de altura, o que a tornava uma força a ser reconhecida. Ela também foi uma das ladras mais astutas da história de Londres. Certa vez, quando a polícia achou que havia pegado Diamond Anne e a questionou em uma joalheria, Anne conseguiu enfiar as joias perdidas no bolso do detetive durante o interrogatório. Não está claro se ela convenceu o detetive a se prender, mas, de qualquer forma, você tem que respeitar a coragem e a engenhosidade. Diamond Anne deu uma nova direção à tripulação, coordenando esquemas simultâneos em Londres. Em vez de cometer crimes desorganizados pela cidade, ela dividiu os grupos em células para realizar incursões direcionadas. E as Four Elephants eram muito boas no que faziam. Por exemplo, em 1915, elas desceram em uma loja de departamentos. Mais de uma dúzia de membros apareceram disfarçadas, saindo que nunca haviam sido vistas pegando qualquer mercadoria, e nenhuma das propriedades tomadas jamais foi recuperada. As membros da Four Elephants também foram estratégicas sobre o que vestir. As mulheres vestiam-se com a última moda, mas elas se certificaram de nunca usar os bens que haviam roubado. Em vez disso, as mulheres levavam a mercadoria para as lojas de comerciantes e penhoristas dispostos a comprar os itens e usavam esse dinheiro para financiar seus guarda-roupas. As Four Elephants usaram várias técnicas para roubar quantidades impressionantes de mercadorias. Por exemplo, uma membro usava um braço falso para que ela pudesse esconder o verdadeiro sob o casaco para roubar furtivamente. Em um estratagema chamado de crush, um grande grupo enxameava um balcão pedindo para ver joias. As mulheres passavam um item na fila, até que uma co-conspiradora disfarçada o pegasse. Enquanto isso, as outras faziam uma confusão de distração enquanto proclamavam sua inocência, permitindo que a ladra fugisse com as joias. Durante outro truque, chamado de ringer, um membro experimentaria um colar caro e depois sairia para criar um idêntico. Uma segunda pessoa entraria na loja com a isca, depois trocaria o colar verdadeiro pelo falso. Falando em isca, um movimento particularmente ousado envolveu Diamond Anne entrando em uma loja que conhecia sua reputação como a rainha dos 40 ladrões. Enquanto gerentes e balconistas estavam focados nela, outra membro da gangue acumulava vários anéis nos dedos sem ser detectada. O movimento foi apropriadamente chamado de isca. As Four Elephants prosperaram por décadas, escapando da detecção da polícia. As mulheres compraram carros velozes que podiam ultrapassar a polícia e usaram sua astúcia para fugir deles ainda mais. As Four Elephants nem sempre escapavam livres da Escócia. Quando uma Elephant de 19 anos foi pega em flagrante no Emporium de William Ridley, em Bayswater, a polícia encontrou 45 itens escondidos sob sua saia. Em 1923, Meg Hughes, aquela do esquema de casacos de pele, cometeu um erro de principiante. Ela entrou em uma joalheria para olhar diamantes e pegou uma bandeja com 34 anéis. As Four Elephants normalmente se safavam de crimes como esse o tempo todo. Mas, nessa ocasião,
Hughes fugiu da loja e deu de cara com um policial. Devia ter trazido um vigia, não acha? E ainda dizem que um elefante nunca esquece. Diamond N tornou-se a rainha dos 40 Elephants quando tinha apenas 20 anos e forçou as mulheres a seguirem regras rígidas, chamadas de Código dos Roysters. Entre as regras estavam não beber antes de uma batida e ir dormir cedo. E se um membro for preso, outros devem estar dispostos a fornecer um álibi. Mas na década de 1920, as medidas extremas de Anne causaram sua queda. Quando a integrante Marie Britton se apaixonou por um homem, Anne proibiu a garota de fugir com seu amante. Britton, no entanto, ficou grávida e se casou com um homem de qualquer maneira. Anne ficou furiosa. Durante uma festa das 40 Elephants no Canterbury Social Club, ela convenceu suas seguidoras embriagadas a irem atrás de Britton e seu novo marido. Sob suas ordens, elas iniciaram uma revolta, armadas com garrafas e pedaços de concreto. Elas invadiram a casa de Britton enquanto espancaram seu marido enquanto Britton assistia. O incidente não terminou bem para os elefantes. A polícia interveio e capturou as participantes. Anne foi condenada a 18 meses, mas quando ela foi liberada, ela já havia sido substituída. Depois que Diamond Anne foi enviada para a prisão, uma nova rainha assumiu as 40 Elephants, Lillian Rose Kendall. De acordo com vários relatos, Kendall preferia dirigir seu carro pelas vitrines para pegar joias. Certamente faltava a sutileza dos métodos de Diamond Anne, mas você não pode discutir com os resultados. De sua parte, parece que Anne não tinha vontade de competir com Kendall por sua antiga posição como chefe das 40 Elephants. Em vez disso, a rainha aposentada administrou uma casa de gatos em Lambeth até a sua morte em 1952. Então, o que você acha? Você se juntaria a uma gangue de rua de Londres como as 40 Elephants ou os Peaky Blinders? Ou você acha que não? Essas pessoas deveriam ir para o xadrez? Nesse caso, talvez fosse justo, mas nem sempre as condenações à prisão podem ser justas, como por exemplo neste vídeo aqui sobre as condenações mais injustas do Brasil. Você já ouviu falar delas? Bom, se gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. E até o próximo Fatos Impressionantes!